Você sabia que a Rússia, ela acaba de fazer um movimento lá na ONU que pode mudar o jogo do poder mundial? E o Brasil, ele está bem no centro dessa jogada, mas quase ninguém está falando sobre isso. Enquanto a mídia ela se concentra em alguns discursos que a gente pode se considerar genéricos, o Lavrov, chanceler russo, ele lançou um plano muito audacioso para a reforma do Conselho de Segurança. E ele não está falando só de Brasil e também da Índia. Ele acaba defendendo uma mudança histórica que envolve a África, a América Latina e toda a Ásia. Então imagine o poder de decisão do mundo deixando de estar simplesmente nas mãos de 5 países para se espalhar de forma muito mais equilibrada. Mas atenção, isso não é apenas uma questão de assentos lá na ONU. O Lavrov, ele está propondo uma certa transformação que a gente pode considerar completa na governança global, incluindo o FMI, Banco Mundial e o OMC. Ou seja, ele quer mexer na forma como o mundo gerencia dinheiro, comércio e também influência política. E tem mais, ele enviou um recado direto para o Ocidente, que vai deixar muita gente incomodada. Quer saber qual é o segredo por trás desse discurso? Bom, fica comigo até o final que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Fala galera, beleza? Eu sou o Luciano, sou professor de História e esse canal é para você que gosta de geopolítica, de atualidade e também quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na política brasileira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta agora no começo do vídeo, compartilhe, porque quando você faz isso, você ajuda muito o canal a continuar crescendo. E já se inscreve no canal para você receber vídeos como esses em primeira mão. O Lavrov ele fez uma declaração que apoia Brasília e também Nova Delhi para assentos permanentes no Conselho de Segurança. Mas ele chamou isso de correção histórica, e isso é mais profundo do que acaba parecendo. Não se trata apenas de status. Isso significa que o Brasil e também a Índia poderiam decidir sobre conflitos, sanções e também políticas globais ao lado de Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e também da França. E a Rússia não para por aí. Ele afirma que os países africanos também devem ter voz plena sobre o seu futuro, algo que nunca aconteceu de forma justa. E esse é o movimento estratégico do Sul Global. Brasil, Índia e África se fortalecendo para equilibrar o poder mundial. Mas há um detalhe, tá? O Ocidente acaba vendo isso como uma ameaça e Lavrov sabe muito bem disso. E ele lançou essa proposta com um recado claro: quem tentar bloquear ou simplesmente ignorar essas mudanças vai enfrentar sérias consequências. Agora, pensa comigo, se o Brasil ele conseguir esse assento, como isso muda nosso papel no mundo? Vamos analisar juntos nos próximos minutos. Do mesmo modo, o Lavrov ele não poupou críticas. Segundo ele, o Ocidente ainda quer dividir o mundo entre os nossos e os outros, ou seja, mantendo um sistema desigual que acaba privilegiando poucos. E ele citou a OTAN e também os movimentos estratégicos lá no Pacífico, no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan. E ele disse claramente: não temos planos de atacar, mas qualquer agressão, ela simplesmente será respondida de forma decisiva. E mais, Lavrov denunciou o que chamou isso de uso ilegal da força em vários conflitos recentes da Iugoslávia a Gaza. E ele não está apenas falando de política, está desafiando a narrativa oficial do Ocidente. E isso é estratégico. Ao mostrar solidariedade ao Sul global e também criticar o Ocidente, ele acaba aumentando o peso político da Rússia e posiciona aliados como Brasil e Índia de forma muito vantajosa. E fique atento, tá? Tudo isso tem implicações para o nosso futuro econômico e também diplomático. Quem entender o que está acontecendo agora terá simplesmente vantagem nos próximos anos. Mas ainda não acabou não, tá? O movimento de Lavrov, ele vai além da ONU. Ele, de alguma forma, está reescrevendo as regras do poder global. E falando em poder global, o Lavrov também tocou na guerra da Ucrânia. A gente não pode esquecer disso. Ele acabou reiterando que a Rússia ela está aberta a negociações, mas acabou reafirmando que não pretende atacar países da União Europeia ou também da OTAN.
E ele chamou o governo de Kiev de golpe de 2014 e disse que territórios como Crimeia, Donbas e Novorossiysk se recusava a, de alguma forma, se submeter a um regime neonazista. Essas palavras não são apenas retóricas, elas acabam definindo a posição da Rússia lá no tabuleiro geopolítico e enviam sinais diretos aos Estados Unidos e também aliados europeus. E além disso, Lavrov ele anunciou que a terceira rodada de consultas entre Rússia e Estados Unidos deve ocorrer ainda neste outono. E ele elogiou a decisão dos Estados Unidos de retomar o diálogo direto, algo que poucos esperavam, depois de anos de tensão. E sobre o Irã, bom, ele criticou o mecanismo de retorno rápido de sanções, dizendo que mantém Teherã sob pressão constante. Enquanto isso, ele reafirmou apoio ao fim do bloqueio contra Cuba e também a Venezuela, pedindo que sanções unilaterais sejam eliminadas. Ou seja, o Lavrov ele está construindo uma rede de aliados estratégicos e também está mostrando que o Sul Global ele não está mais à mercê das decisões do Ocidente. Tá, mas qual é o impacto real para o Brasil? Se essa reforma ela avançar, o nosso país ele poderia entrar num seleto grupo de países que acabam decidindo sobre o destino do mundo, ao lado de potências históricas. Mas atenção, tá? Isso não é apenas prestígio. Com poder vem responsabilidade e também pressão internacional. Então, cada decisão que nós tomamos será observada e também analisada globalmente. O Lavrov se posiciona como porta-voz do Sul Global, fortalecendo alianças estratégicas, mas o Ocidente ele não vai ceder facilmente. E isso significa que o Brasil ele precisa estar preparado para navegar nesse tabuleiro cheio de tensões. E aqui vai um alerta para você. O que acontece nos bastidores da ONU agora vai sim definir o futuro econômico e também político do Brasil por décadas. E no próximo vídeo, nós vamos revelar os movimentos secretos dos Estados Unidos, da OTAN, sobre essa jogada. E você vai ver como que isso pode impactar diretamente cada um de nós. Então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepare-se para entender quem realmente decide os rumos do mundo e também como o Brasil acabou entrando nesse jogo estratégico. Até o próximo vídeo.